Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos resolver aqui a questão de número 9 do vestibular 2023 da UEL. Lembrando que, senhoras e senhores, eu estou utilizando o tipo 1 de prova, por isso que a numeração é número 9. Procure qual questão corresponde aí. Essa questão vai trabalhar com a ideia de classificação de função, definição de função, domínio, contradomínio da função e também com análise combinatória. Ela é uma questão que ela trabalha algebricamente, não tem um valor numérico. Então, por isso que vocês sentiram dificuldade e com toda razão, tá tudo bem sentir dificuldade nessa questão, porque, em minha opinião, como professor de matemática, foi a questão mais difícil de matemática de todas as outras que nós tivemos nesse ano de 2023, tá bom? Então a gente vai ler com calma, vai fazer lá afirmativa por afirmativa, começando pela mais fácil e eliminando para ver o que sobra para nós, tá? Antes aí, como sempre, ó, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e compartilhar muito esse vídeo, tá? Porque essa questão aqui, bastante pessoa teve trabalho para fazer. Então, se você puder mandar para o amiguinho, mandar para a amiguinha, claro, se a pessoa quiser assistir, eu agradeço muito porque assim você divulga o meu trabalho e faz com que eu traga outras resoluções e outras videoaulas aqui para vocês, tá bom? Outra coisinha também, caso você tenha interesse em aulas particulares, cursos de matemática e também apostilas focadas em vestibulares do Paraná, em vestibulares não, em provas do Enem e também listas de exercícios de forma geral, tá? Lista de função, por exemplo. No Instagram você encontra tudo isso que eu acabei de citar, tá? E também se você puder me seguir lá, dar uma força, eu agradeço muito porque fortalece o meu trabalho, demorou? Bom, vamos lá então, senhoras e senhores, vamos ler com calma aqui, tá? Presta bastante atenção, caso você não consiga entender algum tópico, volta, não tem problema, é importante que você consiga entender, compreender e reproduzir a resolução dessa questão aqui. Então vamos lá, é o seguinte. Considere um conjunto X de x1 até x10, com xi diferente de xj para i e j pertencente de 1 a 10. O que ele está falando? Que nós temos 10 elementos e todos os elementos são diferentes entre si. O x1 é diferente do x2, que é diferente do x3, que é diferente do x4, e assim por diante, tá? O importante para nós nesse caso aqui, óbvio, que é compreender que eles são distintos entre si, mas que o conjunto X é formado por 10 elementos, todos distintos entre si. Aí ele continua assim. Deseja-se transmitir a um destinatário uma palavra formada com caracteres do conjunto X. Para enviá-la de modo sigiloso, uma estratégia é criptografar a palavra trocando cada um de seus caracteres utilizando uma função f de x em x. Então a gente vai relacionar os 10 elementos com os outros 10 elementos que está ali, tá? Que satisfaça as seguintes propriedades. Aí nós temos duas propriedades aqui. Vamos começar pela segunda porque ela é mais fácil de explicar, tá? Então a propriedade 2 diz assim, ó, que f de x é diferente de x. O que significa? Que se eu pego aqui o f de x1, eu posso colocar qualquer elemento de x1 até x10, exceto quem? O próprio x1. Então aqui poderia ser x2, ou x3, ou x4 até chegar em quem? No próprio x10, tá? Aí a igualdade ia ser válida aqui, esqueci de trocar o sinal. Só é diferente quando o quê? Quando for o próprio x1. Então não tem f de x1 igual a x1, f de x2 igual a x2 e assim por diante. E a outra que ele fala aqui é que a composição da f com ela mesma dá o próprio x. Então significa o seguinte, ó, que quando eu faço f da f de x1, isso sim vai voltar no próprio x1, tá? Então quando é só a função, não. Mas quando eu faço a composição, aí é obrigado a voltar. Então, da mesma coisa, f da f de x2 é igual a quanto? x2. F da f de x3 é igual a quanto? x3 e assim por diante, tá? Isso aqui vai ser uma das ideias importantes para a gente entender a primeira que está aqui. Bom, continuando. Se apenas o remetente e o destinatário conhecem a função, a palavra é transmitida em segurança. Por exemplo, caso se escolha f de modo que o f de x1 é igual a x7, f de x2 é igual a x5 e o f de x10 é igual a x3. Então, no lugar do x1, ó, que está aqui, você vai substituir quem? O x7, tá vendo? É isso que ele falou, ó, você acaba substituindo. No lugar do x2, ó, que está aqui e aqui, você vai substituir quem? Ó? O x5. Por quê? Porque foi essa a definição da função que ele lançou. E por fim, ó, no lugar do x10, você vai substituir quem? O x3. Ó. Então, por isso que aqui ficou essa palavra criptografada, igual ele falou ali, tá bom? Continuando. Ó.
Com base no exposto e nos conhecimentos matemáticos, atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas a seguir. Aí ele dá pra gente aqui, ó, pra ficar mais fácil eu vou numerar, tá? Afirmativa 1, 2, 3, 4 e 5. E ele diz: assinale a alternativa que contém de cima para baixo a sequência correta. Bom, se você já olhou alguma resolução minha no canal, ou se você já foi meu aluno, eu sempre falo o seguinte: cara, verdadeiro e falso, você tem 5. Geralmente você não precisa fazer todas. Se você fizer 3, você já encontra a alternativa correta, porque você vai dispensando o que não lhe interessa, obviamente, né? Então, numa prova é importante que você tenha essa estratégia. E também é importante que todas as afirmativas ou são verdadeiras ou são falsas. Então, tanto faz qual que eu começo. Então, você dá uma lida em todas e você fala assim, pô, a mais fácil pra mim é a primeira, a mais fácil pra mim é a quinta. Então, você começa por elas. No meu caso, eu li e, na minha opinião, a mais fácil pra mim é a segunda, tá? Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Aí, ó, porque eu risquei fora da tela e agora voltou 1 e o 2 aqui, ó. Então, a gente vai começar pela segunda aqui, ó. Então, vamos lá. Ele diz assim: se f de x em x, né, que é o que ele falou, é tal que f de x1 é igual a f de x5 e f de x5 é igual a x2, então f atende às propriedades 1 e 2. Vamos começar sempre pela 2 porque é mais fácil, tá? Então, ó, se aqui tem um f de x2, o f de x1, desculpe, o único valor que não pode estar aqui é o 1, então tá tudo bem esse primeiro elemento. Se aqui tá f de x5, o único cara que não poderia estar aqui é o 5, então tá tudo bem esse elemento também. Então, a propriedade 2, nesse caso, ela foi satisfeita. Só que a 1 vai dar problema. Como que você vai fazer? Bom, isso aqui é uma igualdade. E na igualdade, você pode fazer tudo que você quiser, desde que você faça dos dois lados da igualdade. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou aplicar f desse lado aqui, ó. Então, f de x1, que é igual a f de x5, ó. Tá vendo? Quando eu apliquei desse lado, olha só o que apareceu. Apareceu f de x1. E nós sabemos que, pela nossa propriedade número 1, ó, perceba aqui, que a f da f de x1, ele tem que voltar no x1. Foi o que eu coloquei para vocês, não foi? Só que, segundo a afirmativa, ele fala que f de x5 é igual a x2. Então, ele está falando assim, ó, que f da f de x1 é igual a x2, ó, porque isso é igual a isso, que é igual a isso. Por isso que eu posso falar isso aqui. Só que pela nossa afirmativa 1 tinha que ser igual a quanto? Tinha que ser igual a x1. Então, por isso que a afirmativa número 2, de novo, se eu apaguei muito rápido, você pausa o vídeo, tá? A afirmativa número 2, ela é uma afirmativa falsa. Se a afirmativa 2 é falsa, o que, que você faz aqui, ó? Você vai riscar a alternativa de letra D, e aí? E aí você vai analisar as outras afirmativas. Em minha opinião, a afirmativa 3 é a afirmativa mais fácil do que as outras, tá? Então ele diz assim, ó, que f de x em x atende às propriedades 1 e 2. Então, a função composta de f com f de x tem que ser ele mesmo, para todo x pertencente ao conjunto x lá, que são os valores de x1 até x10. Então, olha só, vamos supor que a gente pega, quando ele está falando, né, que todos os valores atendem isso, então eu vou falar que o valor de f de x1 é igual a x2. E tá certo falar isso. Por quê? Porque está satisfazendo quem? A propriedade 2. Só que, quando nós aplicarmos aqui, ó, f da f de x1, igual eu expliquei para você, tá? No exercício, na afirmativa anterior, na afirmativa número 2, ó, você vai aplicar dos dois lados. Só que, segundo a minha propriedade, se eu tenho a f da f de x1, ó, esse cara tem que voltar no x1. Que você... Opa, vacilei aqui. O que você vai concluir aqui? Que o valor de f de x2 é igual a quanto? É igual a x1, beleza? Então é isso que a gente concluiu. Agora, ó, a gente vai aplicar a terceira composta, tá vendo? Quando a gente aplicar a terceira composta, ó, vai ficar f da f de x1. Só que aí eu tenho que aplicar aqui também, ó. Então vai ficar f da f de x2, ó. Tá vendo? Aí eu tenho que aplicar aqui também, ó, f de x1. Só que quem que é f de x1, ó? É x2. Agora perceba o seguinte, tudo isso que está aqui é igual ao segundo, que é igual à terceira igualdade, que é igual à quarta.
Então, o que a gente pode concluir? Que segundo o que a gente acabou de afirmar, utilizando qualquer valor do x, e isso ele diz pra gente, que isso aqui tem que ser igual a x2. Só que pelo enunciado, ele falou que o valor do x que está aqui tem que ser igual ao x que está aqui, não tem? Então, se eu substituir aqui, por exemplo, ó, o valor do meu x1, aqui tem que ser quem? Ó? Tem que ser x1 também. Não pode ser o valor de x1 aqui e x2 aqui. Porque tem que ser o mesmo número. Imagina assim que o x vale 4. Então, se eu substituo aqui, ó, 4, aqui tem que ser 4, sacou? É isso que ele está falando quando ele fala que tem que ser o mesmo x. Só que o nosso, quando a gente substitui 4, aqui está dando 5. Por isso que a afirmativa 3 também é o quê? Também é falsa. Tem uma outra maneira de você analisar isso, tá? Que é a seguinte, utilizando diagrama de flecha, que vocês têm mais facilidade de analisar. Então, eu vou fazer um diagrama de flecha aqui, ó, fazendo o seguinte. Quando você tem função composta, ainda na 3, tá, pessoas? Ó, só para uma outra maneira de você resolver. Quando você tem uma função composta, você sempre começa de dentro para fora. Então, eu vou falar que aqui, ó, é a primeira composição, aqui a segunda e aqui a terceira. Então, vamos supor que eu digo assim para você, que o valor do x1, ele chega no x2, tá? E aí, ó, a gente vai aplicar várias vezes a função, tá bom? Dessa maneira aqui, ó. E você vai ver que vai chegar num valor diferente, ó. Então, o primeiro f que a gente vai aplicar, ó, é esse cara aqui, ó, f de x1. Só que pela propriedade número 2, a gente está falando, né, segundo isso aqui, ó, que o valor de f de x1 é igual a x2. Só que pela propriedade número 1, desculpe, você tem que, o f de x1 tem que voltar no próprio f da f de x1, que é equivalente a f de x2, tem que voltar no próprio x1. Então, quando eu aplicar a segunda aqui, ó, a segunda composição, que seria tudo isso, tem que voltar no x1. Só que quando eu aplicar a terceira composição, que seria tudo isso, ele está chegando em quem? Aí ele está chegando no x2, ó. Então, quando eu apliquei a f da f da f, o x1 chegou no x2, e o correto seria chegar em quem? No x1. Então, se fosse lá uma quarta composição, aí seria verdadeiro. Mas como a gente só tem 3 composições, então por isso que ela continua sendo falsa, tá? A gente só pegou e mostrou uma outra resolução aqui para você, ok? Agora, se a nossa 3 ela é falsa, então quer dizer que eu vou jogar a alternativa de letra E fora. E aí, só sobra uma afirmativa para a gente analisar, que é a quarta, que eu vou fazer com você, tá? Aí eu vou explicar a quarta, a gente vai encontrar a resposta correta, depois eu explico o porquê que a quinta, a gente já garantiu que ela é verdadeira, e o porquê que a primeira também acaba sendo verdadeira, demorou? Então vamos analisar a quarta aqui, ó. A quarta afirmativa, ela é uma afirmativa que trabalha com análise combinatória. Eu vou resolver por permutação porque eu particularmente não gosto muito de utilizar fórmulas prontas, tá? Em análise combinatória em probabilidade, aqui é uma dica que eu passo para você, se você for trabalhar só com fórmulas prontas, você não consegue resolver alguns exercícios. Então, o mais importante da matemática é o raciocínio que eu vou te explicar agora. Então, perceba o seguinte, e esse raciocínio aqui, só tomando aí, já apareceu algumas vezes em questões, por exemplo, do Enem. Tá? Então, se você está pensando em prestar o Enem também, fique esperto nesse raciocínio que eu vou te explicar aqui agora. Vamos lá. Existem 105 funções que satisfaz lá de x em x com f de x1 igual a x2. Então, ele está me dando essa condição. Ó. F de x1 é igual a x2. Isso faz com que a 2 aqui, ó, ela seja verdadeira, tá? E tem que ser verdadeira mesmo, beleza? E que atendem às propriedades 1 e 2. Então, já pulei uma parte aqui, já satisfez a 2, vamos ver a 1 agora. Aí o mesmo esqueminha que eu te expliquei, ó, aplica a função aqui dos dois lados, então significa que esse cara vai ficar essa relação, só que para a propriedade 1 ser satisfeita, f da f de x1 tem que ser igual a quanto? Tem que ser o próprio x1. Você percebeu que quando a gente relaciona o x1 com o x2, ele só pode voltar no x1? Então, se, por exemplo, aqui fosse o x3, ele só pode voltar no x1. Se fosse o x4, ele só pode voltar no x1, entendeu? Então, o valor lá de ida é o mesmo valor numérico na volta, tá? Então, se o x1 está relacionado com o x2 só pode estar com 1. Se o x1 está com o x3 só pode estar com 1, tá? Guarda essa ideia que é importante para a gente resolver a 4, a 5 e a primeira também, ok? Então, o que a gente tem aqui agora? Bom, só deixa eu voltar o 2 aqui, ó. Eu relacionei o x1 e o x2. Agora, o que a gente tem que pensar? Quais são os elementos que sobraram para mim
dentro da minha função. É o x3, é o x4, x5, x6 até chegar em quem? No x10, ó. Então vamos colocar aqui, ó, para facilitar o raciocínio, para eu te explicar, ó, todos esses elementos que estão aqui, ó, x8, x9 e x10, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pensar, aqui tanto faz a ordem que você escolhe, tá? Eu vou começar pelo x3 porque é o que está mais à esquerda, ó. A gente vai pensar quem que o x3 ele vai relacionar em relação ao x4, ou ao x5, ou ao x6, até chegar em quem? Ao x10. Então eu posso falar, ó, que o x3 ele pode estar junto com 4, seria uma possibilidade. Ou 5 seria 2. Ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Então o x3 ele pode se ligar em cada uma delas, somente uma no caso, né? Então eu vou falar, ó, que o x3 ele tem 7 possibilidades de ligar a flechinha se você fizer um diagrama de flecha. Só que lembra do raciocínio que eu te expliquei aqui agora? Ó? O x1, se ele está ligado com o x2, o x2 só pode estar ligado com o x1. Então vamos supor que eu falo que o x3 está ligado com o x4. O x4 só pode estar ligado com quem? Com o meu x3. Ah, e se fosse o x5? Não tem problema. Se o x3 está ligado com o x5 só pode estar ligado com o x3. O que eu quero dizer com isso? Ó? Que se a gente fosse pensar nas possibilidades do x4, ele só tem uma. O x4 só pode estar ligado com o x3, então por isso que só tem uma possibilidade aqui. Por isso que fica 7 vezes 1, porque eu quero o x3 e o x4 e o x5, tá bom? Então a gente já usou ó, esse daqui e esse daqui. O que a gente tem que pensar agora? O x5, quem que ele pode se ligar? Ele pode se ligar com o x6, 7, 8, 9 ou 10. Então ele tem 5 possibilidades. De novo, se você escolhesse o x10, poderia ser o 5, ou o 6, ou o 7, ou 8, ou 9. Então das 5 possibilidades, então tanto faz qual que você escolhe primeiro. Ó. Então vamos colocar aqui o x5, ele tem 5 possibilidades. Agora, se eu disser para você que o x5 ele está relacionado através da função com o meu x6, quer dizer que o meu x6 só pode estar ligado com quem? Com o valor do meu x5. Então, quando a gente for analisar o x6, ó, qual que é a única possibilidade que ele tem? Uma só, que é o próprio x5. Aí, esses dois caras a gente não pode utilizar mais, ok? Agora a gente pensa no seguinte, ó. Quando a gente pega o x7, ele tem, ó, ou o x8, ou o x9, ou o x10. Então, ele tem 3 possibilidades. Só que, se eu disser para você que o x7 está relacionado com o x8, quer dizer que quando eu for pensar aqui, ó, que é o x7, tá? Quando eu for pensar no x8, o x8 só pode estar ligado em quem? No próprio x7. Então ele só tem o quê? Só tem uma possibilidade. E aí a gente não pode utilizar ele mais. E aí quando a gente pensa no x9, pô, o x9 ele só pode estar relacionado com quem? Com o x10. Quantas possibilidades ele tem? Uma só. E se eu relacionar o x9 com o x10, isso aqui vai soltar quantas possibilidades para o x10? Uma só também. Aí você faz 7 vezes o valor do 5 vezes o valor do 3. 7 vezes 5 vai dar o valor de 35, vezes 3 dá 105. Então quer dizer que existem somente 105 funções satisfazendo o quê? Todos os valores que ele deu no enunciado, sendo de x1 até x10, satisfazendo as propriedades 1 e 2. Por isso que a 4 é uma afirmativa verdadeira. Logo, a nossa resposta correta é qual? É a A. Professor, essa questão você acha que é o quê? Eu acho que ela é difícil, extremamente difícil, entendeu? Porque análise combinatória já não é um conteúdo que geralmente o pessoal acaba sentindo facilidade. E fazer essa análise aqui é um pouquinho trabalhoso, tá? Mas aí não se preocupa, tá bom? É por isso que existem as resoluções, para você estudar através dela, combinado? Agora a gente vai fazer, seguindo a mesma linha de raciocínio, a quinta afirmativa. A gente vai fazer junto aqui, ó. A única diferença é que ele não te deu a relação do f de x1 com f de x2. Mas a gente vai acabar utilizando o mesmo raciocínio. Então vamos lá. Ó. Existem 945 funções de x até x que atendem às propriedades 1 e 2. Tá. Desculpa, eu li errado aqui. Ó. Existem 945 funções de x até x que atendem às propriedades 1 e 2. Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tem x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui, ok? Bom, quando a gente olha para isso daqui,
de novo, aqui ele não deu restrição falando que o x1 tem que estar ligado com o x2, tá? Então a gente vai pensar, ó, nas possibilidades x1, do x2, x3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos começar pelo x1, mas poderia começar pelo x2 ou pelo x3 até chegar no x10, tanto faz. Ó. Se eu escolho o x1 para trabalhar primeiro, eu tenho que ver, ele pode estar ligado com o 2, ou com o 3, ou com o 4, ou com o 5, ou com o 6, até chegar no 10. Então, quantas possibilidades a gente tem? 9. Todas são, exceto quem? Exceto o x1. Por quê? Porque tem que satisfazer qual propriedade? A segunda propriedade. O f de x1 não pode estar ligado nela mesma. Então, por isso que aqui a gente tem 9 possibilidades para quem? Para o x1. Mas, vamos supor que esse cara está ligado nesse daqui. Consequentemente, esse tem que estar ligado nesse, porque eu já expliquei nas outras por causa da propriedade de número 1, tá bom? Então, quando a gente for analisar o x2, ele só tem qual possibilidade? Só o x1 para estar ligado. Então, ele só tem uma única possibilidade aqui. Agora, quando a gente pegar o x3 ele pode estar ligado com o x... Aí, é óbvio, tá? A gente não pode usar o x1 e o x2 de novo. Agora, quando a gente pega o x3 só pode estar ligado com quem? Com o... perdão, quais são as possibilidades que ele pode estar ligado? x4, 5, 6, 7, 8, 9, assim por diante. Quantas são? 7. São todas as 8 que sobrou, exceto quem? O próprio x3. Então, o x3 tem 7 possibilidades para se ligar. Só que se eu disser para você que o x3 está ligado com o x4 está ligado com o x3. Então, o x4 ele tem o quê? Só tem uma única possibilidade. Demorou? Agora, se eu usei esses caras, eu não posso utilizar de novo. O x5, vamos lá, quantas que sobram? Sobram 5 possibilidades, porque é do x6 até o x10. Se o x5 está ligado com o x6, aqui vai só poder voltar. Então, o x6 eu tenho uma única possibilidade. Jogou fora, jogou fora. O x7, quantas você tem? Tem 3 possibilidades, ó. Tá vendo? É o mesmo padrãozinho agora, né? Aí se eu falar que esse está ligado com esse está ligado com esse, então o x8 só pode ter uma possibilidade, que é o próprio x7. E aí joga fora. E por fim, o x9 só sobrou o x10. E para o x10 só sobrou o x9. A gente sabe que até aqui, ó, já é 105, porque a gente acabou de fazer na 4. Quando nós fizermos 9 vezes 105, 9 vezes 100 dá o valor de 900, 9 vezes 5 dá 45. Então isso aqui dá 945 possibilidades. Por isso que a quinta, ela é verdadeira. A gente já tinha encontrado, mas só explicando o porquê, tá? E utilizando a 4 lá de raciocínio. E aí, para finalizar, que essa questão que já está muito extensa, né? Misericórdia. Vamos lá primeiro para a afirmativa de número 1. Se a função x de x atende às propriedades 1 e 2, então f é injetora e sobrejetora. Para que ela seja injetora e sobrejetora, essa função tem que ser uma função bijetora. Então tem que ter uma bijeção, tá? Vamos lembrar aqui, ó. O que é uma função injetora primeiro? Se a gente pega valores distintos de x, consequentemente as imagens são distintas. Ou se a gente pega valores iguais, se os valores aqui de x1 é igual, f de x1 é igual a f de x2, consequentemente o domínio tem que ser igual, tá? A gente vai ficar com a primeira aqui, porque é mais fácil de explicar. E aí, o que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora, em resumo, é que quando o contradomínio é igual à imagem, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aparecesse uma função assim para você, ó. O contradomínio é igual à imagem, tá? Não lembro se eu falei domínio ou contradomínio. É quando o contradomínio é igual à imagem. Então, se a gente pega essa função aqui, por exemplo, ó, tá? Opa, y4 aqui, ó. Aqui a gente vai falar que esse cara, a função aplicada dá esse, a relação aplicada dá esse, a relação aplicada dá esse. Esse primeiro conjunto é chamado de domínio, esse conjunto é chamado de contradomínio. Então, quem que é o meu contradomínio nesse exemplinho que eu falei aqui pra você? É o y1, 2, 3 e 4, ok? Quem que é a minha imagem? A minha imagem, ó, é o y1, 2 e 3. Então, nesse caso, isso não seria uma função sobrejetora, porém seria uma função injetora. Por quê? Porque esse cara tá ligado nesse, esse cara tá ligado nesse, esse cara tá ligado nesse. Mas isso aqui, eu vou ser muito sincero pra você, eu só fiz pra revisar. Eu vou fazer de uma outra maneira. Toda função que existe uma função inversa, essa função necessariamente é uma função bijetora. Por quê? Para existir a função inversa, a função tem que ser bijetora.
E eu vou mostrar que essa função que tá aqui é uma função inversa, tá? Ela existe a função inversa dela. E aí, quando eu mostrar que existe a função inversa, consequentemente, ela é o quê? Bijetora, entendeu? Então, vamos lá, olha só que legal aqui, ó. Vamos colocar... Opa, perdão aqui. Vamos colocar aqui, ó, da seguinte maneira. x1, x2, x3, x4. Isso aqui, vou fazer um pouquinho mais. Eu vou colocar todos aqui, porque como é uma parte teórica, aí fica difícil para vocês. Ô, Luquinhas, vamos fazer assim, ó. Melhor, né? Ó. 2, 3, 4, 5. Passa o vídeo aí, tá? Ó. Passa essa parte. É ruim pra mim pro vídeo, mas a baixa retenção, mas passa aí, cara. Pode passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui. Olha só, esse aqui é o conjunto, tá? O primeiro conjunto que a gente vai trabalhar, esse é o segundo e assim é o terceiro, tá? Não vou fazer para não ficar poluído. Vamos supor que eu diga para você que esse cara tá chegando nesse. Só que, pelo que eu acabei de explicar, o x2 tem que chegar no x1, não tem? Dessa maneira. Agora, ó, se a gente for montar então, a minha função ficaria assim, ó. E aqui ficaria dessa maneira, correto? Aí, se eu disser para você que o x3 está chegando no x4, o x4 tinha que chegar no x3 aqui por causa dessa propriedade, tá? Como se a gente estivesse aplicando duas vezes a função. Aí o x5 chega no x6, aí o x6 chega no x5, o 7 chega no 8, o 8 chega no 7, o 9 chega no 10 e o 10 chega no 9 aqui, ó. Só que se eu fizer isso todas as vezes, ó, aí esse cara ia chegar nesse, esse cara ia chegar nesse, esse cara ia chegar nesse, esse cara ia chegar nesse e assim por diante. Só que olha só, vamos olhar só pro primeiro aqui, do x1 e o x2, tá vendo? Ó? Vamos apagar aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. Olha só. Se eu fizer esse cara chega nesse, quando eu faço esse chega nesse, eu posso fazer o quê? A função inversa. Quando eu fizer a função inversa, ó, esse maluco volta nesse. Tá vendo? O x2 necessariamente tem que chegar em quem? No x1. Da mesma forma, olha só, se eu fizer o x2 chegar no x1, pela propriedade número 1, o valor do x1 tem que chegar em quem? Tem que chegar no x2. E aí a definição de função diz que, se a gente pega lá uma função f de a em b, certo? Que é como se fosse isso aqui, ó. A função f de a em b. Que o f de a tá dando bzinho, a função inversa, que é a função de b em a, ele tem que fazer o contrário. A função inversa tem que fazer o bzinho chegar no a, que é o que a gente está fazendo. O x1 chega no x2 e o x2 chega no x1. x3 chega no x4 e o x4 chega no x3 e assim por diante. Logo, se isso é uma função... se existe uma função inversa, necessariamente ela é bijetora. Por quê? Para ter a função inversa, uma das restrições é que exista a bijeção da função, porque senão não tem função inversa. Então, por isso que essa afirmativa também é o quê? Também é verdadeira, tá? Acho que foi, pra mim, assim, foi o modo que eu pensei de conseguir colocar na cabecinha de vocês o porquê que essa função, ela é bijetora, tá? Eu espero de verdade que eu consiga ajudá-lo a entender essa questão, porque essa questão deu muito trabalho para conseguir explicar ela didaticamente, como eu tô tentando fazer aqui, tá? Mas caso algo não tenha ficado claro, por favor, deixe um comentário aqui embaixo, tá? Falando assim, professor, não entendi essa parte. Ou, se você preferir, me manda mensagem lá no Instagram, porque lá eu consigo mandar áudio te explicando, eu consigo mandar vídeo te explicando, demorou? E assim, cara, de verdade mesmo, deixa o like aí, tá? Deixa o like aí, que essa questão aqui, ela merece, velho, porque é uma questão difícil. Compartilhe com seus amiguinhos também e se inscreve aí no canal, caso você tenha aproveitado a resolução. Eu espero que você possa ter entendido essa questão aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo até esse momento aqui. Um grande abraço para você, bons estudos e lembre-se sempre que a matemática esteja com você. Tchau, tchau.